Estamos aqui de cócoras mais uma vez. Eu, Bianca Rocha, ela tá passada, gente. A nossa convidada está passada. A nossa terra. Com o nosso profissionalismo, né? Você não vai me apresentar? Eu tô rindo, tentando recuperar a risada. Eu poderia Bianca ter ficado de cócoras pra começar mesmo. Estamos aqui de cócoras. Vamos ficar depois. De cócoras aqui do meu lado também, minha parceira maravilhosa. Fabiana Garcia, obstetra. Obstetra humanizada, tá? Né? É isso, bora lá. E aí hoje a gente tem aqui uma convidada que a gente é apaixonada por ela. A gente é apaixonada por todo mundo, claro, né? A gente não vai trazer alguém aqui que a gente não é apaixonado. Ela só não dá o ar da graça tanto quanto a gente gostaria. Ela nos abandonou, né? E foi convidada assim mesmo. E mesmo assim, a gente gosta tanto dela que a gente falou, vem aqui, Perla, e nos conte. Quem é você, Perla? Ó. Eu também sou apaixonada por vocês sabem, né? Eu indico pra todo mundo. Outro dia eu tava conversando que se eu fosse ter outro filho, eu pariria, inclusive, com vocês. Bora lá! Ter é fácil, né? Criar depois Criar é difícil. Fazer, ter. Eu acho mais legal. Fazer é fácil, ter é mais ou menos. Ter é mais ou menos, difícil. Ter é mais ou menos, depende, né? Da equipe que você tem. Bom, meu nome é Perla. Elas estão falando que eu abandonei porque eu doulava, não doulo mais. Uhum. Entre aspas, porque desde que eu me aposentei eu tenho doulado cada vez mais. Olha só. É uma contradição. Eu achei que eu ia me aposentar e ia diminuir, não? Não, é uma contradição, porque as mulheres que eu acompanhei antes resolveram ter dois filhos, elas me chamam e eu vou. Porque a gente cria um vínculo, né? E eu faço questão de estar lá. Eu acho uma beleza quando eu vejo uma família que todos os filhos ali eu vi nascer. Eu acho isso lindo né? demais. É emocionante, né? A pessoa pensar em te chamar de novo quer dizer que fez diferença na vida dela. Você estar lá naquele momento. Às vezes a gente nem tem noção. Não tem. Que o que a gente faz pode realmente mudar uma história ali, né? Porque às vezes a gente acha que fez tão pouco, porque a gente já está acostumada a fazer, né? todo dia, a gente perde o valor, Aí né? você perde o valor, às vezes é um pequeno gesto, assim. E é um dia muito marcante, né? Para a mulher, é um dia que ela vai guardar pro resto da vida. Ela vai lembrar do cheiro daquele dia, de como tava o céu, da roupa, da enfermeira tal que chegou. Ela vai lembrar exatamente como tava o coquinho da enfermeira. Sabe essas coisas? Então, quando você ela tá não nesse tá dia. muito fora do ar, né? Vai reverberar na vida daquele bebê a vida toda. Vida toda com a maneira que ele nasceu. Eu tenho mais acolhedora, amorosa. Uma amiga que... Ela é muito amiga minha, a Michele. E ela me indicou para a família dela inteira. Então, eu vou nas festas... E as amigas todas. E as amigas e a família dela. Eu acompanho o parto de todo mundo. Então, eu vou nas festas... todas as crianças, eu falo, tava no parto, todo mundo fala, a parteira aqui é da família, a parteira oficial. É tão emocionante, muito. É igual antigamente, né? Essas crianças, quando tiverem adultas e você já tiver, assim, uma senhora, uma veinha, você vai chegar lá pisando com respeito. Exato. Essa daqui fez o parto de toda essa geração dessa família. Não é, daí não é poderoso isso? Super poderoso, super poderoso. Conta pra gente, Perla, como que você chegou nesse lugar? De onde você vem? Quem é você? Assim, como foi? Eu cheguei essa história por é muito acaso, rica, né? A gente tem um porquê da Perla estar aqui, né? Porque foi uma transformação, né? De vida. Transformação. Inclusive, eu dei uma entrevista num programa que vai estrear esses dias para falar dessa mudança radical. Não, nós temos que estrear antes. Que foi... Amanhã o programa está no ar. O diretor, não quero saber. Procura na frente dos outros. Que eu só, começando lá do comecinho, eu só trabalhava na área comercial de uma empresa grande. E fui adiando a maternidade, o quanto a vida foi me exigindo, entre aspas, né? Esperando o momento perfeito. E aí, quando eu tinha uns 36 anos já que eu resolvi engravidar, nenhuma amiga minha próxima tinha tido filhos. Então eu nem nunca pensei como é que um bebê, qual era a melhor maneira de um bebê nascer. Nunca me preocupei com isso. Você nunca teve essa conexão com a maternidade Pelo antes? Contrário. Era bem distante. Bem distante. Como que era a sua vida, assim? Minha vida, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, corria de um ponto de venda para o outro, tinha uma equipe grande, cheguei a ter 100 mulheres trabalhando na minha equipe. Meu negócio era bater meta, correr de um lado para o outro. Workaholic total. Workaholic total.
Nessa época eu já tinha começado a praticar yoga. Você perguntou quem sou eu na fila do pão. Hoje eu sou professora de yoga. Hoje você é professora de yoga. Já tinha começado a fazer, o que já estava dando uma calibrada ali, me ajudando. Por que você procurou yoga? O que te Porque fez cair na yoga? eu só ficava doente. Eu só ficava doente. Eu trabalhava bastante, ia para academia, mas vivia doente. Já acordei com o ombro travado, assim, de tanta tensão. Vivia à base de Tandrilax. Eu era viciada em Sorine, que é ruim. Imagina chegar uma mulher, ficar grávida, viciada em Sorine 10 anos. Isso é um perigo, né? É uma coisa para tirar esse Sorine. É difícil, que é um vasodilatador. É um pouco... É um vasoconstritor. Constritor, isso. Vasoconstritor. Isso, doutora. Me corrija. Desculpa a correção. Ainda bem que eu tenho falado errado a vida inteira. É um vasoconstritor. Viu? De cócoras. Trazendo atualizações. E aí eu era viciada nesse negócio e fumava, né? Fumei dos 15 aos 35 anos. Foram 20 anos fumando. E aí eu comecei a fazer yoga. Primeiro porque a palavrinha yoga sempre me levou para algum lugar de curiosidade muito grande. Então, em algum momento da minha vida eu ia fazer. E aí eu comecei a praticar. Sem eu saber, eu comecei a me preparar para engravidar. Porque com a prática do yoga eu perdi a vontade de fumar. Então já era uma preparação para engravidar. Eu larguei o cigarro e eu falei que eu nunca ia largar, porque eu gostava e fumava socialmente. Mentira, eu fumava um pouco mais que socialmente. Mas eu perdi a vontade de fumar. Quando reparei, eu estava deitando a cabeça no travesseiro sem procurar o Sorine, que já foi um outro ganho. Então eu já tinha parado de usar antes de engravidar. E eu também já não estava mais tomando Tandrilax, porque eu comecei a controlar o meu próprio estresse através de respiração naquelas reuniões que eram horrorosas, às vezes, de trabalho, que eram pega para capar. E eu já estava mais relaxada nesse sentido. Olha que interessante, porque aí, quando eu engravidei, eu já tinha me livrado dessas 3 coisinhas. Foi um detox, né? Foi um detox. Só que antes de eu começar a praticar yoga, uma vez eu fui passar um Réveillon e aí a mulher de um amigo da família estava lá super grávida, prestes a parir, com uma barriga enorme. Eu lembro que a gente estava todo mundo numa maior algazarra na piscina, ela estava embaixo de um coqueiro, em cima de uma bola de pilates, lendo um livro. Eu achei aquilo tão interessante, ela totalmente alheia à bagunça, lendo com prazer ali, cuidando. Dava para perceber que ela estava gostando de estar grávida, sabe? Que ela estava ali naquela coisa quase mágica, né? E aí, à noite, nesse dia, eu perguntei ao Thaís, o que você estava lendo ali embaixo do coqueiro? Ela, eu estava lendo um livro aqui sobre parto, que era o parto ativo é a Bíblia, de Balascas, a Bíblia. E eu até brinquei na hora, falei assim, e precisa ler para parir? Você falou? Perguntei, né, na minha ignorância. Precisa ler para parir? Não é automático, aí ela vai lá. Você precisa se informar, você precisa aprender um monte de coisa. Passou um mês depois, ela pariu, e aí eu vi uma foto na época no Facebook. Ela com o peito nu aqui, uma foto preta e branca. A Gabi, que é a filha dela, que hoje deve estar, sei lá, com uns 15 anos, ou um pouquinho mais, eu acho. A Gabi toda meladinha, que é aquela foto linda, ela abraçando a Gabi sentada, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. Aí eu me dei conta pariu sentada. Que eu só via foto de gente quando pare com o bebê aqui, ó, invertido, o bebê no 69. Eu nunca mais vou conseguir olhar para uma foto dessa e não lembrar desse termo. Obrigada, Perla. Maravilhoso. É a única foto que a gente costuma ver. Você descreveu perfeitamente. Quem tá ouvindo não precisou ver você fazendo o gesto do bebê aqui do lado, né? E aquilo foi muito poético pra mim. E eu li, foi tão a foto que me chamou a atenção, eu li. Ela descrevia o marido dela soprando a testa dela, a atuação do médico, a atuação da doula. Você sabia que era doula na época? Imagina, não escutei falar, né? Doula, o que é? Aquilo eu guardei numa gavetinha, achei lindo, maravilhoso e passou. Te tocou, né? Em algum lugar. Acho que já fazia uns 4 anos que ela tinha parido a Gabi quando eu me vi grávida. E a única pessoa que tinha uma referência diferente dessa outra que eu acabei de falar era a Thaís, que nem era tão próxima minha. Eu liguei pra ela, falei, Thaís, tô grávida. Eu queria saber o que é uma doula, que você falou que a doula te ajudou tanto no seu parto. Mas peraí, quando você ficou grávida, automaticamente já veio na sua intenção de que teria que ser um parto mais natural.
Você não foi pra essa linha de, cesárea é o que todo mundo Cesárea faz. Cesárea executiva. Ou vamos para o executiva, 69 não, né? Um 69 com hora marcada? Não. Queria então uma coisa mais natural. Então, quando você engravidou, você já tinha isso na sua cabeça, já tinha essa visão. Para mim, parto normal queria dizer, obviamente, um parto vaginal, que para mim era o natural, como uma mamífera que eu parisse igual os mamíferos costumam parir. Na minha cabeça não fazia sentido eu agendar um dia de nascimento. Dia de nascimento, uma cirurgia, porque eu vou agendar uma cirurgia. Não fazia o menor sentido, mas eu não tinha nenhuma informação. Ninguém da minha família, das últimas gerações, que eu saiba, tinha tido um parto normal. Eu não tinha para onde correr. E as minhas amigas também não... A maioria nem tinha filho ainda, só vieram ter depois de mim, assim, elas tiveram mais tarde ainda. E aí só tinha a Thaís, e ficou gravado lá. Por isso que é importante, eu acho, fazer esses relatos, porque às vezes quem não está pensando em engravidar, às vezes toca, sensibiliza de tal forma que você lembra quando você fica grávida. Sim. São as sementes que a gente vai plantando, isso, né? Você planta a sementinha que uma hora ela vai germinar. Eu liguei para ela ficou 1 hora comigo no telefone me explicando o papel da doula e a diferença que a doula fez na vida dela. E aí ela me passou o telefone dessa doula, que hoje ela não doula mais. Na época o nome dela é Adriana, ela trabalhava na Casa Moara na época. E aí a Adriana me mandou um e-mail com o nome de 10 doulas. Falei assim, olha, eu não atendo mais como doula, mas eu vou te mandar um e-mail com o nome de 10 doulas, vou colocar asterisco naquelas que eu conheço mais o trabalho. O resto eu conheço mais de falar. E ela me mandou. Só que eu não tinha tempo, né, para ligar para as 10 doulas. Imagina. Vamos no asterisco. Vamos fechar o olho. Imagina, gente. Essa. Trabalhando. Eu não tinha. Eu queria que alguém falasse assim, ó, você vai nesse médico. Eu queria que alguém mandasse em mim. Você vai nesse médico, você faz isso, você faz aquilo e resolvesse meu tempo, igual um despachante de parto. Sim, um despachante de parto. Faz isso daí, ótimo, que vai dar tudo certo. Eu li aqueles nomes, eu dei uma olhada no perfil que eu achei no Facebook de algumas, da Fabiola, que foi quem eu escolhi, eu nem achei o perfil dela. Mas eu falei, cara, como é que eu vou escolher sem ligar para essas pessoas, né? Tem que ligar. Aí eu falei, não vou escolher agora. Eu ia para práticas de yoga, aí eu abria os nomes de novo, deixa eu ver se algum nome me chama atenção. Assim. Querendo aí eu fui ir na prática. intuição. É na intuição mesmo, você vai trabalhando a intuição. Porque tem muito de intuição aí também. A gente tem que ler, tem que se informar. Mas eu acho que também a hora do parto é uma hora que a gente tem chance de colocar a intuição para fora. E isso vem desde a movimentação do corpo, que é mais intuitiva mesmo, de você acreditar, olhar para dentro, confiar no processo. Se você já fez a lição de casa, já se informou, já se cercou de uma equipe que você já tem as referências da equipe, os números, as estatísticas dessa equipe, então deixa a tua intuição agir aí. Mas aí, no caso, eu deixei a intuição agir para eu pegar o nome da doula, né? Teve um dia que eu abri e o nome da Fabiola Kassab, ele pulou. Saltou. Pulou no meu olho, assim. Falei, vai ser essa daqui, vou ligar para ela. Foi a única que eu liguei. A única, eu não liguei para ninguém daquela lista. Eu liguei para Fá, ela não atendeu, depois ela me ligou. E aí eu marquei com ela para ela ir lá em casa, né? Marquei 1 hora, assim, eu não tinha muito tempo, porque eu tinha que sair para trabalhar. Ela foi lá em casa, eu perguntei o básico. Fabiola veio aqui, então ela falou quem de mim? Quiser conhecer a Fabiola, tem um episódio só com a Fabiola. Fabiola que ainda não foi lançado, mas vai ser o nosso ela próximo. É maravilhosa. Que ela veio falar aqui de aleitamento, amamentação e tal. Pode ser que até que lance, né, esse daqui já tenha saído, não sei, não sabemos. Mas tem um episódio com a Fabiola. Ela é maravilhosa. Ela foi lá em casa, eu perguntei o básico para ela, que era uma doula, quanto custava. E para mim já estava certo. Eu olhei para ela, gostei do que ela falou. Foi uma reunião rápida, para mim tá certo. Resolvido. Para mim resolvido já. Mas ela não queria me doular, você sabe dessa história, né? Não. Ela não queria me doular. Porque ela olhou e falou, ela disse que ela chegou lá em casa, que eu só falava de trabalho. Falei assim, olha, eu não posso demorar muito na reunião de hoje, porque eu tenho que trabalhar. Mas eu adorei você, a gente vai fechar. E ela parece que eu vou fumar um cigarrinho. Eu não fumava mais. Eu já não fumava mais. Aí ela disse que pensou, caramba, ela não vai parir. Ela só fala de trabalho.
Ela é totalmente desconectada, essa pessoa. E ela não vai parir, ela pensou isso de mim. Então, quando e você estava grávida, você estava já no movimento da yoga. Você sambou na cara dela, quero saber. Se o quê? Se sambou na cara dela depois. Não, eu quase vomitei. Eu vomitei no pé dela, né? Não só sambei, como vomitei. Eu vomitei no pé não dela. é comum mulheres vomitarem na nossa cara, né? A gente sempre dá um assim. eu já tomei alguns vômitos, mas não é comum isso. Eu vomitei. Não, a Fabiana me empurra e fala, vai lá. Ela tá vomitando, vai. Vai lá. Isso quando não tem a doula, né? Quando tem a doula, vai lá a doula, né? As duas juntas. Mas aí vocês conseguiram fazer um acompanhamento, as duas juntas, ou não? Sim. Foi você falou assim, você vai no dia lá do meu parto e pronto. Não, eu queria todas as consultas antes. Eu queria saber como funcionava, Sim. eu queria entender como o meu corpo ia funcionar, tudo que eu ia sentir, o máximo de informação. Aí eu lembro que eu peguei o valor e peguei a conta dela, ela foi embora, eu já depositei o valor total ali do parto e das consultas. Já foi... E quando ela pensou em desistir, já tinha caído na conta dela. Já tava lá o dinheiro. Ela tava negativa, ela desistiu na hora. E agora? Ela falou, acabei de voltar do caminho de Santiago. Gastei os tubos lá. Eu vou ter que pegar essa louca. Ela falou do Caminho de Santiago aqui, que durante a viagem ela não queria mais trabalhar com pós-parto, com nada, e ficavam ali durante a viagem. Quando ela voltou, tinha... Tá vendo como nada é por acaso? Nada por acaso. Ela voltou, ela não queria me pegar, ela me pegou porque eu já tinha depositado dinheiro. Tipo, Fabiola, você tá... viagem, tava sem dinheiro. Tu tá amarrada, Fabiola, não tem o que fazer. E foi por causa dela que eu virei doula, né? Porque ela virou minha musa inspiradora, assim mesmo. Então, a minha inspiração foi a Fabiola. Foi por causa dela que eu mudei de profissão ali. Foi por causa dela. As coisas realmente nunca são por acaso. Não foi só o parto, mas também foi só ter o parto. visto a imagem de um profissional a atuação ali. dela, isso. né? A imagem dela, apesar da doula trabalhar muito, e a Fabiola é bem workaholic, ela trabalha... O estilo de vida eu gostava mais, porque é muito trabalho, mas o estresse eu acho que é muito menor do que o que eu sofria naquela época. De pagar meta, né? O tempo inteiro. E uma satisfação maior. Uma satisfação muito maior. Então isso me inspirou muito, assim, né? E eu nunca pensei em mudar de profissão ali até então. Eu não tinha consciência que eu queria mudar de profissão. Não, e não é só mudar de profissão, mudar completamente de área, né? Completamente a vida. Eu mudei a minha vida inteira. Por causa da minha filha, né? Assim, na verdade, ela me inspirou. Não é que ela me forçou, ela me trouxe inspiração para mudar. E aí, eu pensava que eu ia fazer uma pós-graduação no pós-parto. Eu não tinha ideia. Eu não tinha noção do que era um puerpério. Não tinha? Eu não tinha a menor noção do que era um puerpério. Eu nunca vi uma mulher no puerpério. Eu lembro da minha cunhada no puerpério. Que você visitou 15 minutos. Que ela... Não, até que eu ia bastante, porque a minha filhada estava apaixonada pela bebê, mas eu lembro, assim, um pouquinho, assim, de longe, mas não me envolvi muito das dificuldades dela no começo, de chorar muito, de se sentir insegura, às vezes, para cuidar da própria filha, sabe? Aquela coisa de... papel de mãe, filha, que a mãe quer ajudar e a filha acaba se sentindo talvez um pouco mais incapaz. Esses são processos que acontecem nessa constelação familiar aí, depois de todo mundo achar seu papel, né? Que a filha virou mãe, que a mãe virou avó, que a constelação inteira ali, ela muda. E aí foi assim, aí a gente marcou as consultas, ela me passou toda essa parte aí de amamentação dela, que também foi uma outra coisa que foi bem chocante, assim. Quando ela virou para mim na consulta de amamentação e falou que a filha dela tinha mamado até os 9. Eu fiquei com a cara assim, cara de alface. Por dentro eu pensei, puta que pariu, que mulher louca, meu. Jamais vou fazer um negócio desse. Você tá louco, uma criança de 9 anos mamando. Que isso? Só que a minha filha mamou até os 7. Eu paguei minha língua. Você achou ela muito louca. Que o pai da Isabela tava lá, que a gente era casado nessa época, ele também ficou com cara de paisagem, assim. Ninguém consegue ter muita reação, né? A gente olhando muito pra ela, incomum, assim, né? pensando naquilo, assustador, né? Imagina, eu vi um bebê mamando no máximo com 2 meses, eu acho. Depois disso eu nunca vi um bebê mamando. Que a gente não vê, né? Ela deve ter falado bastante isso aqui. E aí pra você ver como mudou tudo. Mudou
completamente a vida, a questão do parto normal, de passar pelo processo do parto, de passar pela amamentação. Por que você acha que isso muda tanto? A gente vê histórias de muitas mulheres que são completamente transformadas assim pela experiência do parto e maternidade, né? Toda, né? Por que você acha que esse é um clique assim de transformação? Você tem uma intuição O que sobre foi para isso? você, né? Eu acho que a gente pode passar, a gente vai passar pela transformação, querendo ou não, no pós-parto. Só que tem uma diferença de você, quando você se permite passar por essa transformação, eu acredito que ela é mais profunda. Porque realmente essa história de que uma mulher deixa de existir para nascer uma nova, e esse processo de nascimento que é o pós-parto, ele não é nada fácil, porque é a custa de muitas lágrimas ali. Eu acho que quando você se permite é um mergulho bem mais profundo. Eu estava falando do yoga, então assim, o yoga é um caminho de transformação, que eu comecei lá atrás, olha só quanta transformação eu fui sofrendo até engravidar. Mas nenhum passo desse caminho de yoga foi tão profundo para mim como transformação quanto ter virado mãe ali. Eu acho que um ajudou o outro. O processo do yoga me ajudou a mergulhar mais no puerpério e me permitir transformar melhor. Assim. Foi difícil seu puerpério? Super difícil. Nossa, foi muito difícil. O que assim. foi difícil? E olha que eu não tive problema de amamentação. Você amamentou Não? bem? Amamentei super bem, eu não tive peito que rachou, Mas peraí, mastite, não isso tive que eu nada queria entender, disso. o que é super bem, né? Porque para cada pessoa é um super bem. Ah, sofri uns 3 meses, né? Não, com foi certeza. automático? Não, o super bem eu acho que é quando você não tem esses problemas bem pontuais, assim, que é quando as mulheres procuram a gente para socorrer, que o peito racha, sofre muita dor para amamentar, que tem mastite, ou que tem aquela questão do bebê que está sendo pressionado ali porque não está ganhando peso, e aí você relata. Isso é que eu chamo de os probleminhas ali da amamentação. Não tive nada disso. Minha filha, ela ficou internada na UTI, não tem nada a ver com parto. Ela teve uma condição quando ela nasceu. E ela ficou 3 dias em jejum na UTI, né? E aí eu comecei a amamentar mesmo. Ela ficou 24 horas mamando, foi pra UTI, ficou 3 dias em jejum. E aí eu pus ela no peito de novo e mesmo assim eu não tive nenhum problema de amamentação. Eu atribuo isso às informações que eu tive no pré-parto, nas consultas de pré-parto com a Fabiola sobre a amamentação. Eu estava bem empoderada ali sobre como pegar o bebê, como colocar no peito. Eu já me sentia mãe ali. Eu acho que eu tive essa facilidade também, porque esse reconhecimento não é tão imediato para grande parte das mulheres. Já se sentia mãe. Do bebê nascer e você já pegar o bebê, você é meu, eu que vou cuidar. Isso já veio? Pra mim veio, assim. E eu nunca fui uma pessoa muito maternal. Eu nunca fui uma pessoa de brincar com criança, assim. E na hora que a Isabela nasceu, eu realmente me senti, parecia que eu fui mãe dela a vida toda, assim, de colocar no peito ali, ela mamar e já saber o que eu ia fazer com ela. Então, pra mim, essa parte foi fácil, você vê. É uma dificuldade. Foi difícil? Difícil o processo de transformação do pós-parto. Assim, uma solidão profunda de pós-parto. Por mais que você tenha pessoas em volta, é uma solidão muito profunda, porque essa transformação só você vai poder passar. Né? Assim como o parto. O parto e o pós-parto, você aprende ali que tem coisas que só você vai poder fazer por você. Você pode ter apoio do lado, mas a viagem é sua. O mergulho é seu. Você tem que ter coragem para parir e para ir para o pós-parto. Né? A gente não vê ali na hora do parto as mulheres na hora da barganha e quer negociar, ou quer brigar, ou chora, quer desistir, quer fugir. Sai correndo. Não tem jeito, não vai parar o processo. Você vai com coragem, mergulha e deixa o processo acontecer. E o pós-parto é parecido, só que num período mais longo. Então, para mim, isso foi muito difícil, assim, essa parte toda de transformação. E foi aí que eu me dei conta que eu não ia ter condição de voltar para trabalhar. Assim, como que eu vou voltar para trabalhar? Não combina mais essa vida, né? Como é que eu vou sair de casa? Aí eu percebi que eu saía de casa brava para trabalhar já. Brava. Já saía para luta. Você voltou com quanto tempo? Pra guerra. Eu voltei, ela tinha 5 meses e meio. Que aí a empresa aceitou o negócio da amamentação de 15 dias, aquele atestado, aí juntou mais umas férias que eu tinha e aí eu voltei com 5 meses e meio. Mas eu pensava, como é que eu vou sair de casa para trabalhar frustrada, brava, de mau humor, sabendo que tem um bebê me esperando? Aí eu pensei, que
exemplo que eu vou dar para minha filha vai achar que trabalhar é horrível, né? Assim, eu preciso arranjar um jeito de trabalhar com prazer, para ela ver que dá para você se divertir e trabalhar ao mesmo tempo. Para mim isso era importante. E aí foi no pós-parto que eu falei, cara, eu vou ter que sair. Não vai ter jeito. Quanto tempo você ficou ainda trabalhando? 9 meses. Eu gestei foi mais uma gestação. Gestou Mas uma foi mudança. rápido, né? 9 meses. Foi rápido. Sim, né? Foi rápido. Eu estava planejando como eu ia fazer, mas aí, na realidade, depois de 9 meses, a empresa me ajudou com um pontapé. Pronto, era o que você precisava. E a gente entrou num acordo, eles entraram com o pé, eu com a bunda. E aí deu tudo certo. Foi na hora que eu precisava mesmo. E aí eu montei uma marca, a marca lá de joia, que fala sobre parto, amamentação, essas coisas. Legal. Eu tinha até esquecido desse detalhe, olha isso. Que comecei a fazer. E eu trabalhava com joia antes, né? Você trabalhava com joias? Trabalhava com joia. Eu falei, nunca mais vou trabalhar com joia na minha vida. Aí foi num processo de coaching também com uma mulher que eu conheci no meio do parto, que ela é coacher, que aí ela é coach, né? Que aí ela fez esse processo comigo e falou assim, por que você não pensa na ideia da joia? Eu falei, de jeito nenhum, não sei o quê. E de repente eu tive um insight, falei assim, bom, eu só usaria uma joia se representasse o que faz sentido para mim hoje, que é esse universo materno, né? E aí quando eu lancei, eu tomei um susto, porque eu não imaginei que tanta gente ia gostar. Eu imaginei que algumas pessoas gostariam. Uma joia dela. Eu imaginei que algumas gostariam. Como que é a sua? Qual que é a sua? A minha, que tem é o expulsivo, que tem a cabecinha no meio, sabe? Eu sei. Que você ganhou de presente. Eu ganhei de presente de paciente sua. Da Mila Torre. É isso mesmo. Eu ganhei de presente dela. Eu não te conhecia ainda quando ela pegou para te dar. É um expulsivo, né? É um expulsivo, bem estilizado, assim. Que não dá para perceber exatamente que é um períneo ali, né? É um períneo com uma cabeça. Parece uma mandala. Um bebê coroado, na verdade. É isso mesmo. Então você começou primeiro. Eu comecei primeiro com a joia. Na realidade, o processo foi assim. Então ainda empreendedora, né? Ainda um pouco, né? Não desgarrou assim, pá. Mas às vezes é da pessoa, né? Sim, O empreendedor é da pessoa, né? Assim, foi um processo. Eu estava trabalhando ainda quando eu fiz um curso de doula. Que eu fui numa imersão com a Gisele Leal, no Revelando Doulas. E aí eu fui com a bebê e a babá que cuidava dela para eu trabalhar na época. Aí ela ficava cuidando da minha filha, porque eu não vou me separar da minha filha, né? Eu me separava dela só quando eu precisava ir trabalhar mesmo. E aí eu conheci essa coach lá. Aí quando me mandaram embora, eu falei, eu sei que eu vou investir em algum negócio, não sei qual é. E aí eu investi para fazer essas joias. E aí no ano seguinte eu resolvi fazer 2 formações de yoga ao mesmo tempo. Aí eu quase enlouqueci, né? Porque eu tava doulando, cuidando da joia e fiz 2 formações de yoga ao mesmo tempo. Achou que ia trabalhar menos. Mas eu acho que você vinha de um ritmo muito forte, né? Então é difícil diminuir de uma vez, né? É muito difícil, assim. E por isso que eu falo que eu me aposentei da doulagem por uma questão que eu não dou conta, assim, mas eu gosto de doular. Eu adoro doular, mas como eu tenho uma agenda de aluno e alunos particulares é maior do que turma, é um pouco complicado eu desmarcar por causa de parto, que são pessoas ocupadas também, é difícil achar um horário na agenda para repor. Fica muito atribulado ali, Fica né? muito atribulado. Remarcar a aula que... Imagina, cada aluno particular se remarcar, porque é que nem consulta, né? Mas a aula é diferente, né? Eu acho, do que uma consulta, né? Porque a consulta, a secretária já ligada, não vem hoje, vem na sexta, é assim, né? Porque você dá um jeito de ir numa consulta. Agora, uma aula agendada, não, né? Tem que ser no horário, a pessoa não vai faltar no trabalho, por exemplo, para fazer a aula de yoga. Exatamente, não vai Ela dar um falta para ir numa de consulta. Aula de yoga. Exatamente. E como foi o seu entorno? Não sei, sua família, quem estava ali, seus amigos, olhar para você e falar, nossa, a Perla era uma executiva e o que é isso, doula? Que as pessoas nem conhecem, né? Eu não faço a mínima ideia de como foi o entorno, porque eu nunca me preocupei com isso, para te falar a verdade do que eu pensava quando a pessoa não se preocupa, as eu pessoas tinha certeza do que eu estava fazendo. Muito. Se você Exatamente. tomou conta, ninguém fala nada. Não, na hora do parto opinavam. Sim. Eu ainda dava mais abertura, né? Você dá ainda abertura. entrava. E eu não sou uma pessoa de dar tanta abertura, mas mesmo assim entravam, né? Tinha
preocupação da minha mãe, do meu irmão. Eu lembro que meu irmão chegou a me ligar, uma época assim, que eu estava assumindo o papel do homem da família, porque meu pai já faleceu há muitos anos. Estava preocupado, que ele só estava preocupado com a minha segurança, essa coisa de casa de parto, porque eu ia parir na casa Ângela, né? Mas aí depois na transição, não. Acho que eles confiavam em mim, porque sempre trabalhei tanto assim. Sempre séria, né? Então acho que isso daí não foi uma questão. E foi meio kamikaze essa minha mudança, assim, foi meio kamikaze. E aí você fez curso de doula e começou a doular. Você lembra a sua primeira doulagem? Como foi? Então, a primeira doulagem não ia ser uma doulagem de verdade. Uma colega minha, doula, estava doulando, fazendo consultas com essa amiga dela. E ela me levou junto. Eu falei, olha, se vocês forem parir, a doula é a Dani. A Dani tá contando comigo, mas eu não vou poder ir, porque, veja, eu tenho esse trabalho aqui, ainda tenho uma equipe enorme, não sei o quê, mas eu tô com vocês no telefone o tempo inteiro. E eu me lembrei muito deles essa semana, por causa dessa questão polêmica aí, do que a gente viu, que aconteceu de violência. Do parto, de violência, da mulher estar sozinha na sala de parto sem acompanhante. Me lembrei muito dessa primeira doulagem, que foi só virtual. Porque ela foi fazer ultrassom com 41 semanas, cravado, chegou lá, estava tendo contração, e aí deixaram ela no hospital. E ela estava lá tendo contração. E eu estava dando um treinamento de vendas para as minhas gerentes, né? Eu não tinha como ir. E aí o marido dela me ligou. Aí eu lembro que eu saía um pouco do treinamento para dar um suporte para ele no telefone. E aí ele me falou, olha, tá aumentando a contração, ela tá aqui no pré-parto e não querem me deixar entrar. Por isso que eu lembrei do que aconteceu essa semana. Falei, como não querem deixar entrar? Lembra que a gente te instruiu que tem uma lei nacional que eles são obrigados a te deixar entrar porque ela tem direito a um acompanhante o tempo todo. Então você fala da lei aí, fala que você tá instruído para você ficar com ela. Não queriam deixar. E eles argumentavam com ele que ali tinham outras mulheres em pré-parto e que elas iam ficar constrangidas, né? Porque às vezes fica tudo junto, né? Pela presença de um homem. E a gente tinha instruído ele também a não ser agressivo no hospital. Assim, olha, você vai bater o pé, mas você vai ser sempre muito educado, porque a gente não quer de maneira nenhuma que eles antipatizem com vocês. Para que o parto dela fique numa bolha, que seja um momento realmente prazeroso. Olha que difícil isso, né? Você tem que falar, olha, você tem que ter esse jogo de cintura. Porque a gente vê que realmente tem casos de... Eles acabam negligenciando a assistência. Sim. Ah, você quer tanto isso? Então eu não vou nem aí mais. Eles criam Fica aí antipatia. você. Antipatia é muito fácil, né? Por isso que a pessoa... Eu até escrevi isso essa semana, assim, a pessoa não reage porque ela tem medo de ser maltratada, Exato. né? Você tem que ter essa Muito presença de triste. espírito, porque são pessoas ali que criam antipatias também, para que você não deixe as pessoas com raiva de você. Que triste ainda você tem ter que isso. entrar com isso. No dia do nascimento do seu filho, você tem que estar preocupado. Se defender de tudo qualquer isso, palavra, né? como é que você vai falar? Porque se isso eu fizer isso, vão me tratar mal. Olha que tristeza. É porque aí acaba gerando uma violência sutil, que é a violência mais difícil de você provar num processo, num eventual processo. Essa violência que vem de maneira... né? Sutil, que às vezes nem tem uma palavra agressiva, mas a atitude é um pouco agressiva com você. E é muito difícil você provar isso. Você fica coagido, você fica ali. tensa, e a gente sabe que tensão não combina com parto. Mas ele foi muito profissional, o marido dela. Que bom. Porque ele estava muito bem instruído nisso. Aí depois ele me relatou que ele chamou a enfermeira e falou assim, olha, eu tenho certeza que a Dani não vai ficar constrangida se os outros maridos entrarem aqui, que eu acho, inclusive, que as outras têm o direito de entrar. Agora, se mesmo assim vocês não quiserem, a obrigação de vocês, como hospital, arranjar uma outra sala para minha mulher ficar e eu poder ficar com ela. Exatamente. Porque do lado dela eu não vou sair. E aí ele ficou com ela. Eles deixaram ele ficar lá e ele conseguiu ficar com ela o tempo todo. Que bom. Mas porque ele foi instruído. O dela virou uma cesárea. Foi ali com o plantão. Ela poderia ter tido uma cesárea igual a gente viu. Claro, não estou falando da parte do abuso, porque isso daí é algo extremo. Não estou falando disso. Mas ela poderia ter passado por uma cesárea sozinha. Naquele momento que você está mais tensa. Com você certeza. sozinha na sala de cirurgia, inclusive porque o seu marido não pode entrar com você. Nem antes, quando você está assustada, com dor. Ela não tinha doula lá, o acordo era esse, era uma coisa mais solta. E nem durante a cesárea. Então, lembrei bastante deles. O segundo parto eu estava trabalhando ainda. Ainda sem? E eu consegui doular sem faltar no trabalho. Porque ele nasceu domingo.
Domingo é o melhor dia de parto. Melhor dia de parto. Eu adoro domingo. Ela não trabalhava mais na empresa, eu acho que eu trabalhava. Ela era estoquista de uma das unidades de venda que eu cuidava dessa empresa. Mas ela te conheceu na empresa? Na empresa. E você já falava sobre isso? Não, imagina como que ela eu sabia, falava então? sobre isso. Como que ela sabia? Como foi? Seu marketing. Eu acho que a maior parte das funcionárias da equipe que eu cuidava, todas me adicionavam no Facebook. Eu ia aceitando. Eu acho que ela deve ter me acompanhado, talvez. Ou não lembro se ela entrou em contato comigo dizendo que estava gestante, alguma coisa assim. Eu lembro que eu me ofereci para acompanhá-la como doula. Eu não ia cobrar ainda, porque eu não cobrei nesse primeiro ano, porque eu não me sentia realmente apta ainda, e eu precisava ganhar experiência. E a Fabiola, que é a minha musa inspiradora, ela me dava todo o suporte, né? Porque quando eu tinha uma dúvida, era para ela que eu ligava. Olha assim, só. Aconteceu isso, eu conversei isso com ela. O que você acha? Você acha que tá legal? Isso aí? Nossa, ela me dá um super suporte. E aí eu acompanhei essa moça, era o segundo filho dela, ela estava procurando parto normal, o primeiro tinha sido cesárea. E era SUS? Era SUS, foi no MBoi-Mirim, lá só pode entrar um acompanhante, não aceitava a doula, não tinha lei de doula, nada na época. Eu lembro que aí nessa coisa do jeitinho, nessa coisa da simpatia, eu ainda consegui convencer um segurança a me deixar entrar com ela como acompanhante, mesmo o marido tendo entrado. Ele falou, tá bom, mas vocês vão revezar. Isso é uma coisa que não acontece no nosso hospital, não pode revezar acompanhante. É um acompanhante do início ao fim do parto, mas eu vou deixar você trocar com ele. E ele me ajudava, esse segurança, né? A Perla sempre foi a doula jeitinho brasileiro. Sempre! Ela sempre dá um jeitinho na maciota, né? Sempre gentil. Essa coisa da gentileza. Chega com a educação, abre o seu coração. Estou com uma dificuldade, estou com uma gestante, ela tá insegura. Daqui a pouco a pessoa tá chorando. Me ajuda. Eu tenho que aprender com você, Perla, porque eu sou o pitbull, entendeu? Da equipe. Eu falo, eu largo meu pitbull lá. Depois eu vou buscar, ver o que aconteceu lá. Mas isso é importante. Que eu não chego nem perto quando ela tá ali, ó, no fight, eu falo... Por isso que vocês se dão bem, porque é equilíbrio, né? Quando uma tá nervosa, a outra fica calma, quando uma tá... Mas tem que ser assim, tem que ser sempre uma boazinha na equipe e uma pitbull, é que nem policial calmo e policial bravo, né? Mas você eu sempre vi Perla nesse jeitinho, assim, nesse... Né, gente brasileiro, com esse jeito. Tem que ser, gente. Mas tem que ser carinhoso. Carinhoso. Tem que ser. Eu acho que a gente consegue mais coisa. Primeiro na gentileza, na paz, principalmente no momento de parto, que eu não quero arranjar briga com ninguém, até porque a doula também tem isso. Doula não pode peitar ninguém, né? Porque já coloca a gente pra fora. Se você não tiver um jeitinho, a sua carreira acabou ali, né? Porque não entra mais naquele hospital. Né? Não entra nunca mais. E, inclusive, quando a gente atende com equipes que não são humanizadas. Se eu chegar lá peitando, eu posso... você vai botar esse soro aí? Eu posso, inclusive, criar um ambiente hostil para aquela gestante, entendeu? Eu posso não conseguir fazer o meu trabalho, porque eles vão dar um jeito de me tirar da cena. Com certeza. E eu não posso falar, dá espaço, deixa eu pegar a minha gestante aqui. E eu já atendi algumas vezes com a equipe não humanizada, que também teve que ser assim, na maciota, né? Vai devagar, super gentil com todo mundo, para eles começarem a ver que doula não é assim tão ruim. Você acaba convencendo, então, alguém que fala, nossa, mas essa doula como ela é educada, né? Ela não é aquelas doulas que chegam aqui fazendo aquilo. É um jeito. O último parto foi assim. A Fabi ela contou, né? O primeiro parto que ela acompanhou domiciliar. Que foi, a doula foi o tempo todo ali falando, mas o que você acha disso, daquilo? Na verdade, foi o primeiro parto que eu acompanhei. E assim, na verdade, eu nunca tinha acompanhado um parto domiciliar, nem era a minha intenção, mas era uma amiga, eu contei já essa história, que me pediu para acompanhar o parto. E ela falou assim, vai ter uma doula, vai ter uma parteira que é apta para parto domiciliar, eu vou ficar olhando, né, porque, né. E aí ela foi indo, assim, eu tinha muita coisa da obstetra que faz intervenções, que não sei o quê. E como eu estava na casa, em casa você não tem muito o que fazer, né? Não tem intervenção. Como é que você vai fazer uma intervenção? Não dá pra fazer nada. Né? E aí eu falava, vamos, não sei o quê, vamos para o hospital. Calma, vamos fazer não sei o quê. Ela ia assim,
questão, gente. Doando ela, né? Quase Doando a ela. Não sei o quê. Mas, gente, olha só, ela tá aqui há tantas horas. Não de Peraí, vamos fazer um plano. Vamos Vem fazer a cara da família. Vamos fazer um plano. Ó, se isso não acontecer, ela vem assim. Vamos tratar um plano. Vamos fazer. Aí, ela, assim, aí depois, assim, de muitas horas que ficou, né, estacionada aquele trabalho de parto, a gente resolveu ir para o hospital. Chegamos no hospital. Eu consegui, era um hospital que eu dava plantão na época, eu consegui uma sala para ela ficar sozinha lá, aí ela fez uma analgesia e nasceu muito rápido depois da analgesia, tipo 40 minutos depois. Então, Você ainda pensou numa epísio, Não, pensei numa né? epísio, ela botou ela assim, porque era uma época que isso, Sim. muitos anos atrás. Você ainda. aprende assim. Aí eu falei, será? E ela botou assim, a mão, larga um pouco. Ela falou assim, eu acho que a gente pode observar. Igual você essa semana. Acho que a gente pode só olhar, espera. Tipo, ela foi... A doula. Não, igual ela. Essa semana, Sensacional. Adorei ela. essa semana ela tirou a mão de uma pessoa que queria ficar botando a mão na barriga da gestante. Uma pessoa do hospital, assim. Uma pessoa fora, Queria nada botar a ver. mão, não sei, Do nada a ver. hospital? Do hospital, entrou no meio da entrando cena. no meio do da parto cena. de Tipo vocês. assim, e aí botou a do mão. Nada. Do nada, a pessoa com uma mão lá no fundo do útero. Tô acreditando. Aí a Fabiana bem assim, ó. Tal, na mão dela. Você deu um tapa? Assim, no meu Não ouvido foi, deu um tapão. Não assim, eu foi. falei, Ela tava com a mão assim. Eu fui fazendo assim, ó. foi tirando, foi Tira tirando. essa mão daqui, gente. Você tá com a, Não, ela a tava na médica banqueta. responsável Ela tava lá. na banqueta, nós duas sentadas na no frente. chão. Eu falei, vou botar Na a mão. banqueta, então. Eu não entendi o que estava acredito. acontecendo. Concentrando e Ela nem sabe, o pior é que nem sabe, porque aprende assim, nunca questionou o porquê Pois fazer foi uma assim coisa ou não fazer esquisita. assim. Eu não Foi. entendi, nunca E aconteceu ela isso. deu um tapão, deu Eu mesmo. não dei tapão, não foi. Ela ficou Vou falar para sempre que ela Ela bateu tirei numa a pessoa no mão meio das- do parto. Não, eu falei assim, dentro de mim eu falei um negócio, não precisa. Mas eu não falei, devia ter falado pra fora. Não, mentira, ela não deu um tapão, mas ela pegou a mão da mulher e falou: sai. A gestante Sai. percebeu? Tipo, Ela nem tava lá no percebeu, outro... tava no indo outro na ela tava no outra estratosfera, assim. Mas não foi tão assim, tá? Ela tá Jeitinhos, exagerando, porque ela jeitinhos gosta do de parto. contar assim. Mas sabe como foi importante? Foi o teu primeiro parto humanizado. O primeiro, assim, faz muitos anos. E aí ela falou assim, mas olha só, eu acho que não precisa. Ela não falou assim, Deus me livre, tira essa mão daí. Ela não fez isso, né? Porque eu acho que era a vontade falou dela. pra mulher, fala, você tem que falar que... Não, ela falou assim, numa "Ai, posição olha, mais de briga." experimenta. Ela falou assim, experimenta fazer assim, você vai. Ela foi tirando a minha mão, experimenta. Aí nasceu, sem laceração, sem nada, 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 nada. Foi ali que virou tua chave? assim? Foi ali que virou. Ali, quando eu tava na casa dela, já tava tudo bagunçando. importante isso. Tava tudo bagunçando já quando eu tava lá. É tua amiga. É minha amiga. Ela é responsável por você estar aqui hoje. É. Não, eu também sou um pouco. O ciúme. Ciumenta. Brincadeira. Eu ia falar aquela hora, só não queria cortar aqui, mas assim, que equipe de parto é interessante, né? Tem sempre uma com um perfil um pouco mais, parece mais boazinha, pelo menos, a outra com um perfil mais... Que acaba virando meio que o policial bonzinho, o policial mal, né? Isso, então. Aí chega lá, eu lembro de um parto difícil, que foi quando eu conheci vocês. A Fabi dando sopa na boca da Eu sou a boazinha, parturiente. então, viu? Achei É sério, Perla, que você veio aqui falar que eu sou a ruim? O policial Eu, ruim. hein? Eu sou ruim com quem é ruim. Não, Com quem não, é você bom, não é sou. ruim, você é firme. Eu sou firme. Você Você é ruim, firme. você é Aí eu lembro que assim, malvada. a Fabi dava sopa na boca e a Bi vinha. Vamos lá! vamos lá, vou te para com explicar essa o sopa. procedimento. Perla no de Cócoras encerrando agora o programa. Obrigada, voltamos semana que vem. Mas é importante, porque às vezes a gente precisa dar uma na parturiente também, não é? Quando a gente tá Eu quase tava na desistindo, sopinha. assim. E a Fabi, ó, para só que você na deu sopinha. tapão na mão da mulher lá outro Eu sei dia. que obstetra que dá sopa na boca da parturiente, sabe? Assim, é aquela coisa sutil do clima do parto ali, que faz diferença, né? Você está alimentando a parturiente ali, passa um pouco mais de proximidade, às vezes acalma o nível de ansiedade da... A ansiedade de quem tá total vai embora. parindo. Porque quem tá ali, né? A própria parturiente, o acompanhante olha e fala: não, se a obstetra tá dando Uma sopinha. uma sopa, é porque tá tudo muito Exato, tá ótimo, tudo não- bem. Tá tudo indo rolando. Ela tá incentivando a comer. Eu achei isso lindo, assim. Quando que... Aí você doulou por quanto tempo? Que agora você tá aposentada? Caramba, quanto tempo faz isso?
Não, aposentada, mas eu acompanhei um parto mês passado. Ô, Perla, você para. Você, toda vez que eu falo, Perla, você não tá dolando, queria que tanto você... eu tô aposentada. E até não para nada. Eu tô aposentada mais ou menos. Com vocês não tem aposentadoria. Vocês falarem, vai dolar uma paciente nossa, eu vou com o maior prazer. Tá bom. Só que eu não conhecia a gestante. Eu fui porque foi uma outra que me indicou, que eu acompanhei os 2 filhos dela. Ela falou assim, é uma amiga muito especial, você tem que ir. Eu conheci ela, ela é uma graça. Foi interessante, foi num hospital bem famoso de São Paulo. Sim. E tava lá a equipe, né? Colocou o campo lá na gestante, tudo, já tava preparando. Campo é um paninho que a gente coloca estéreo pra deixar tudo limpo. Isso. E vai colocando numa perna da mulher, na outra perna, na barriga, quase na cara. Exato. E como ela tava deitada na cama, ela não via. Ela não via lá o que estavam fazendo na vagina porque tampa, dela. né? E aí do lado já tinha uma mesinha ali, ó. Mesinha com tudo que é tipo de bisturi que você pode imaginar, assim, ó, com todos os formatos ali, né? Tesoura, tudo. E foi uma hora que eu tava distraída, assim. A enfermeira do hospital, a plantonista, ela veio pra mim e falou assim: vou fazer piso. Oi? Quase espirro, né? Quase espirro. Eu olhei assim. Falei, oi, o quê? Eu olhei pra ela, tentava fazer contato visual, tipo, fala o que tá acontecendo aqui. Aí ela, correndo, senhora! Vou fazer piso, corre. Assim pra mim. Eu vou fazer piso dela, não quer piso. Ela já tinha falado pra equipe que não quer piso. Ela tava te avisando. Tava me avisando pra eu ir lá. Aí quando o que eu vou fazer? Eu vi o marido entrando na sala, eu joguei ele pra dentro do banheiro. Vão fazer piso, ela não quer que faça. Você tem que ir lá e parece fazer. Por que você não esbarrou na mesinha? Caiu tudo. Nossa, já Você pensou? podia fazer assim, pegar um espelho e botar, já que você tá deitada, eu vou doula botar atrapalhada. um espelho, o que vai fazer? Olha. Eu já ia dar uma esbarrada na mesa. Mas ele foi lá e ele falou. A pessoa resolve tudo numa educação. Mais sutileza, né? Na truculência. Eu não sei o que eu ia fazer, né? Alguma coisa eu ia fazer, ia surgir. Mas como ele entrou, então foi com o marido. Foi bem na hora. Né? Melhor. Aí ele chegou lá, aí a médica concordou, né? Eu falei assim, não. Mas a enfermeira da equipe falou assim, se precisar, a gente vai ter que fazer. Assim, aquela fala e eu clássica, pensando aqui, né? mas enfermeira da equipe, por gente. que raio vai precisar fazer piso nela? Por que raio vai precisar Você fazer perguntou? equipe? Não, eu pensei, dentro. Né? Já tô botando a doula pra brigar. Já pensei aqui. Mas é a fala clássica de quem é confrontado pelo não quero uma epísio. Essa é a fala clássica de resposta. É engraçado que as médicas, elas não questionaram quando ele falou. A enfermeira que questionou. Não, depois de tudo, né, que acontece, que aí eu acho que agora, né, tudo que aparece que é violência, coisa, tá tudo aparecendo, sendo filmado. Eu acho que as pessoas, pelo menos, não sei se estão mudando de atitude, porque estão vendo que aquilo ali não é necessário, ou por medo de que, né, vai que tá filmando, né? Posso contar um negócio dessa coisa de epísio e desse medo de processo que o médico tem? Eu tenho, né? Até hoje ela é minha depiladora. Ela me acompanhou a gestação inteira e eu conversando com ela de parto, a gestação inteira. Tudo que eu ia aprendendo, eu ia falando para ela. E aí, quando a Isabela nasceu, que eu já estava doulando, ela tinha o maior orgulho que eu era doula. Ela teve 2 cesáreas e ela foi entender o que aconteceu com ela nos partos. Aí, uma vez eu estava lá fazendo unha, né? Que nem Gisele Bündchen, amamentando aqui, fazendo unha Cabelos. no salão. E aí tinha uma mulher do lado fazendo unha também. Quando essa mulher levantou, ela me apresentou para essa mulher com orgulho que eu era doula. Que linda, né? Que ela me depilava e fazia unha. Aí ela falou assim, fulana, olha, essa fulana é médica, ela é obstetra aqui do hospital, um hospital do SUS, onde hoje eu moro em frente, referência lá na Zona Norte, ali na Voluntários da Pátria, esse hospital. Ela é médica nesse hospital. E essa minha amiga aqui, ela é doula. Ela encheu a boca pra falar que eu era doula. Pra plantonista. Aí a plantonista tava em pé, eu sentada, a plantonista olhou assim e falou assim... Fez uma carinha antipática, né? Tipo... prazer. Hoje tá na moda essa coisa de doula, né? Hoje tá na moda essa coisa de parto humanizado. E a gente tá lá no hospital, recebe cada BO, né? Porque aí a gente tem que corrigir essas coisas de parto humanizado. Ela falou assim, ela começou a dar um discurso. Nossa, até me arrepia de E eu só falei, oi, tudo bem? Eu só dei oi. Eu só falei, oi, tudo bem? E ela falou, cara, ela se empolgou ali. Ela falou que as pessoas chegavam lá em BO, que ela tinha que corrigir, que era uma irresponsabilidade. Deu aquela letra toda que a gente já conhece, né?
E eu só escutando aqui, deixando ela falar. Eu falei assim, porque eu... Como é que é, Fabi, que fala o médico que acompanha os residentes? Preceptor. Eu fui preceptora no Hospital XPTO, com vários residentes, dando todo o currículo dela para mim, tudo, não sei o quê, hospital universitário, não sei o quê. Falei, nossa, que legal, você tem bastante experiência, né? É bonito ver um médico com tanta experiência, assim. Ah, então você sabe fazer muito bem epísio, por exemplo. Ela, claro que eu sei. Você falou? Falei. Aí ela falou, claro que eu sei. Ela é educada, mas não é boa. Não é, você também é um policial mau. Aí eu falei, e nesse hospital onde vocês treinavam epísio, que você ensinava aos residentes, as parturientes, elas autorizavam a fazer? Ela não, né? Porque senão a gente não conseguia treinar. Falei, por isso que tem que processar vocês mesmo, que tá errado. Cara, ela ficou puta da vida. Imagina isso no salão. Até hoje, com a depiladora, a gente dá risada porque ela me ignorou. Ela virou a cara, saiu do salão. Ela nem me respondeu. Toma distraída. Você tá aí dando toda a sua capivara criminosa. Educadamente, ela falou. Educadamente. Eu ainda elogiei. Nossa, que você tem experiência, né? Que bacana, bonito, meu. Nossa, profissão, que presença assim. de espírito você, hein? Olha, vou te falar. E, Perla, uma mensagem agora. Vamos para as mulheres. Como, assim, que estão nesse momento. Devia ter muita gente, né? Que entra na maternidade e que começa a trilhar esse caminho e vê a vida virar de cabeça para baixo e se sente completamente perdida, né? Porque ainda você encontrou um caminho, né? Mas porque você acha que tem um jeito assim, tá? Não vou por aqui, mas vou por aqui, né? Mas tem gente que fica completamente perdida nessa hora. E que sente que o caminho precisa mudar, né? Precisa mudar, não consegue voltar a ser o que era antes, porque é muito aquilo que era antes não faz mais sentido. E o novo não chegou. Faz o quê? O que faz? Faz yoga. Fazer yoga, comigo. Fazer um mergulho ali para você, inclusive, entender. Você acha que o yoga pode ajudar? Muito, né? Porque é um caminho de autoconhecimento e de transformação. O yoga é um caminho de transformação mesmo, assim. Cara, eu tô quase fazendo yoga. Mas demorou. Juro por Deus, eu não tenho particular. Então todo mundo fala. Já tentei. Adoro amigo que chega falando que não tem paciência. É o meu preferido. Eu vou ligar pra Perla amanhã, vou fazer yoga. Que eu tô quase matando algumas pessoas essa semana, então... Não quer dizer que você vai ficar boazinha. Não? Não é. Não, porque no processo de transformação você vai sentir raiva. Tem dia que você vai acordar Não. Raiva eu já tô. Eu tive uma professora que falava que quando ela estava fazendo uma formação de yoga, ela chegava em casa, puta da vida, e o marido falava assim... Você não tava no yoga? Tava! Puta! Aí você voltou pior? Eu posso ficar assim, meu? Não. Porque é uma transformação, não quer dizer que você vai ficar zen e virar boazinha. Na verdade, você vai dar conta dos sentimentos que você tem, né? Aos poucos você vai aprender a lidar com eles. Mas falando em yoga, não tô brincando não, tô falando sério. Porque, na realidade, é um dia de cada vez. O yoga vai te trazer para o presente. Você vai ter que viver um dia de cada vez. Porque a gente cria uma expectativa enorme quando a gente vira mãe, de ser uma mãe perfeita, de conseguir fazer tudo aquilo que você idealizou com o bebê, com você. De que os bebês sejam perfeitos, os filhos sejam perfeitos, né? A gente idealiza o bebê, a gente idealiza tudo, a gente põe uma lista de coisas que a gente imagina que precisa fazer para ser uma super mulher, uma super mãe. E aí você se frustra porque você não consegue fazer. Às vezes você chega no final do dia e você não conseguiu nem tomar banho ainda. Nem tirar o pijama. O que eu fazia quando eu entrava nesse processo, que eu tinha uma lista de coisas para fazer, que eu fazia mesmo para não esquecer a lista, porque a gente fica esquecida. Eu inverti a lista. Chegava no final do dia e escrevia tudo o que eu tinha feito. Porque quando eu me dei conta, apareciam coisas no meio do caminho que me demandavam tempo e que eu tinha conseguido resolver, mas aquela lista ficou pendente. Aí eu comecei a me parabenizar, pensei, caramba, olha, com um bebê pequeno, olha quanta coisa eu fiz para parar de me sentir uma incapaz ali dentro daquela expectativa de maternidade perfeita. Então isso me ajudou muito, assim, um dia de cada vez. Você começa a se reconhecer, né, a sua capacidade, né? Começa a se reconhecer. Isso muito mesmo. bom. E, então fala assim, teu contato nas redes sociais, como te acha, como marca uma aula linda de transformação, que agora como faz para você ser
doula, porque você vai voltar a ser doula. Não, ela só sim. vai ser Você doula nunca parou. Não, peraí. Para. Ela vai ser doula se for nossa paciente. Então, se você pode ser nossa paciente, ela vai ser... Isso, pode. Perfeito. Ela vai aceitar, ela não vai negar. Eu Ai dela. jamais negaria uma paciente de vocês. Vocês vão me encontrar nas redes sociais no Instagram como professora de yoga, como doula. Não vão me encontrar por enquanto, eu não divulgo, mas pode me procurar através da Fabi e da Bi. E como que é Qual o é teu o seu Instagram? Insta? É Perla_Cavalcante, com E no final. Ela vai E acompanhar Perla com aulas. L só, tá, gente? Perla com L só. Só quem tem mais de 40 vai saber que a inspiração é na paraguaia, não é na funkeira. Quem tem menos de 40 pergunta se meu nome é com 2 L's. É com, que é o caso da Bi, Bianca. que é uma gatinha ainda, né? Novinha. Então vai me encontrar Perla_Cavalcante. E aí ele consegue contatar você. Ali consegue contatar, ali a gente consegue agendar aula, vocês veem horário de aula, como é que funciona a personal. E também vocês me encontram no Inata Joias, com as joias que São falam sobre maravilhosas. maternidade, São maravilhosas. amamentação, Lindas. joia com leite As materno, de leite materno são as São minhas lindas. preferidas. Gente, Eu vocês adoro. sabiam que existe joia com leite materno? Gente, isso é a coisa mais linda. É lindo, é lindo. E muito, assim, de bom gosto, Isso né? é O muito trabalho. significativo também. Muito, muito. E, gente, olha, eu adorei estar Obrigada, aqui com vocês. Muito obrigada. É um prazer estar sempre com vocês, assim. A gente ama Eu acho você. que é difícil a gente se encontrar fora de parto, né? Mas a gente, sempre que a Uma gente se delícia. encontra, a várias gente, pô, vezes, gente, mas ela não parece vai. que eu te vi ontem, não é? Ai, que Assim. bom, Então gente. é Não, isso. com vocês eu trabalho, tá bom? Então, tá bom. É isso, Perla Cavalcante nesse caminho de transformação de cócoras. É